Ok, tá gravando agora. Bom, então, oficialmente aqui, boa tarde a todo mundo. Agradeço aí bastante o Bruno pelo tempo, pela disponibilidade, né? Eu não vou apresentar o Bruno, ele se conhece melhor do que eu, vou deixar ele mesmo se apresentar, tá? Mas é uma honra, nós somos parceiros, né, na IVP, né? Então, é uma honra estar aqui com você. Você acho que é uma pessoa que conhece muito esse mundo, né? O mundo das startups. A gente tem aqui, né, nessa turma, no momento tem 35 aqui alunos, mas essa turma tem 70 alunos no total de informática e de engenharia de telecomunicações, né, que eu acredito que muitos deles provavelmente vão estar em algum momento lá, né, trabalhando com a 100 Startups, né, buscando, né, apoio de vocês, né, todos eles têm muito potencial para isso, né, então, ao longo desse semestre, só para você conhecer, Bruno, o projeto, né, eles têm que bolar uma startup, lógico, né, guardadas as devidas proporções, né, de uma disciplina, né, mas eles têm que bolar uma ideia, têm que bolar um canvas, têm que validar e vão apresentar para uma banca no final, né, no final do semestre, tá? Então, esse é o projeto que todos eles estão envolvidos, né, e aí a gente vai ter uma sequência de palestras para eles conhecerem um pouquinho mais desse mundo, tá? Então, só até para você saber aqui, nessa turma aqui, desse período, você está abrindo a fase de palestras, né? Semana que vem tem o Henrique, que é da Buildbox, que é uma empresa de software aqui de Campinas, que é veterano dos meus alunos, ele é da FT. No dia 16 do 11 tem o Leonardo Tristão, da Perform IT, e no dia 23 tem o Michel Kuznier, né, lá da Dileta e também do IVP. Tá? Então, são essas 4 palestras que eles vão ver aqui nessa turma da disciplina. Então, muito bem iniciado com você. Então, Bruno, a sala é sua, fique à vontade, tá? Esteja à disposição aí, qualquer coisa estou à disposição aqui também para ajudar. E também aproveito para agradecer a Rafaela por ajudar aí a operacionalizar tudo isso. Maravilha, obrigado. O pessoal vai poder interagir aqui, Marcos, quando quiser, posso ir fazendo pergunta, o pessoal vai abrir o microfone ou vocês preferem deixar para o fim? Como é que funciona? Isso fica à vontade, Bruno, como você achar melhor, tá? Então, para mim, indiferente, como você achar melhor. Se achar melhor falar mais e ao final abrir, ou se você achar melhor fazer uma coisa mais interativa, fique à vontade. Tá. Eu prefiro sempre ser um bate-papo, pensando aqui até pela questão dos alunos, podem surgir dúvidas aí de diferentes naturezas. Eu prefiro, enfim, para a gente estar mais em casa, eu fui aluno também da Unicamp, né? Então me sinto em casa aqui, da gente ter um papo mais aberto aqui. Eu entendo, né, uma contribuição que eu posso dar hoje, né, da maneira o que eu gostaria de ouvir quando eu estava na posição de vocês, enquanto alunos. Ouvi muita coisa nessa época, né, fui colega aí de turma de muitos que hoje são empreendedores conhecidos, né, que fizeram empresas, então eu acompanhei a trajetória. Eu me graduei em 2002, né, engenharia elétrica, então a gente tem aí, sei lá, já está dando o quê? Uns 18 anos aí de formado, mas eu comecei a empreender, acho que minha jornada empreendedora começou na própria Unicamp, com a experiência que a gente teve de montar alguns projetos com alunos e durante o mestrado, e eu estou no meu segundo, talvez, empreendimento, né, depois de ter passado por uma experiência onde a gente acabou vendendo a empresa e surgiu esse conceito que eu chamo hoje de Open Startups. Então, eu acho que é bastante pé no chão, né? Tem muita coisa que a gente pode falar aqui de referências internacionais, né, na linha do Silicon Valley, mas eu tenho um discurso um pouco mais pé no chão, né, de entendendo aqui a nossa realidade, sem perder, obviamente, o sonho grande. Inclusive, um dos colegas nossos aí de faculdade, né, era o Fabrício Blois e o Eduardo, outros, que acabaram fundando a Móvel, que é dona do iFood, enfim. Então, você tem ali bons exemplos ali de como pensar grande também é factível, é possível. Eu vou reforçar isso, mas começando sempre do que a gente tem, né, do que a gente pode acessar nas diferentes etapas aí da nossa jornada profissional e conectando com a jornada empreendedora, tá? Então, eu tenho, só me apresentando rapidamente, eu tenho um perfil
talvez como engenheiro aí da Unicamp, né, me envolvi muito com desenvolvimento de produto, me envolvi com atividades assim bem fortes de engenharia no começo da carreira, só que por oportunidade eu acabei optando por trabalhar o que a gente chamaria de startup hoje, na época era uma empresa de base tecnológica, como diria, e eu fui responsável por iniciar um projeto de pesquisa. Na época eu estava querendo seguir um pouco da carreira acadêmica, né? Eu estava engrenando um mestrado, então eu sugeri para aquela empresa, né, que eram pessoas que eu conheci por relacionamento do meu pai, eram engenheiros que tinham saído da empresa que meu pai trabalhava, estavam montando um negócio, e eles sabiam que eu era engenheiro, eles queriam me contratar, na verdade, né? Eu acabei participando da empresa porque logo no começo, e acho que a Unicamp teve um papel importante nisso, eu levei para eles a oportunidade de captar um recurso do programa PIP, da FAPESP, que eu acho que é bastante importante vocês conhecerem. Ele foi criado por um professor da Unicamp, né, como proposta, né, Alcir Monticelli, que era de um nome bastante conhecido aí na área de telecom também, e já tem mais de 20 anos esse programa, e agora, hoje, por exemplo, ele financia projetos de pesquisa que tem o desenvolvimento tecnológico, mas em startups ou em empresas de pequeno porte. E na época eu consegui aprovar um projeto lá que eu fiz ainda na graduação, como se fosse meu business plan, que aí fica uma dica interessante, né? O professor falou devido às proporções, né? Mas esse projeto eu escrevi enquanto eu era aluno, ele foi aprovado e o recurso foi, na época, foram 3 projetos, deu mais ou menos R$1,5 milhão. Então, entrar numa empresa, né? Eu era estagiário da empresa e trazer junto comigo, né? Um dote ali de R$1,5 milhão fez também com que eu caminhasse mais rápido e acabasse participando da empresa, né? Então, fica essa primeira dica de como eu comecei ajudando empreendedores nessa primeira conexão que eles não tinham, não conheciam, desconheciam um programa relativamente novo. O programa teria sido criado mais ou menos na época que a startup deles. Eu aprendi isso numa das palestras. Na verdade, foi do próprio reitor, o Brito Cruz, que tratou do tema. Eu fui lá, entrei no site, olhei e falei, opa, legal, vou fazer meu projeto aqui de estágio vinculado a um projeto que eu posso submeter para a FAPESP, e acabou sendo aprovado, tá? Então, hoje, essa possibilidade continua muito forte, mas talvez não seja, na época era uma das poucas, né? Hoje é uma das muitas possibilidades, tá? E aí depois, essa empresa a gente desenvolvia radares, né? Para aeronáutica, equipamentos para marinha, tinha um envolvimento muito forte com o governo, mas era de conteúdo tecnológico de engenharia também muito forte. E aí a gente foi crescendo, ganhando alguns contratos, e acabou que o grande player mundial, que é o Grupo Thales, é uma grande empresa aí eles fazem aviônicos, equipamentos de espacial, aeroespacial, são os que fazem, por exemplo, toda a eletrônica do Rafale, né? Enfim, satélites, equipamentos de guerra eletrônica, etc. Era o grande player mundial, um dos maiores do mundo, né? No caso, o líder francês, com uma posição muito forte na Europa, principalmente, mas que tinham sido eles os responsáveis por instalar todo o nosso sistema de tráfego aéreo no Brasil, né? Então, quando a nossa startup foi crescendo e ganhando contratos nessa área, eles acabaram contratando a gente e transferindo tecnologia, ainda como cliente, mas depois eles fizeram um aporte enfim, na verdade, compraram o controle da empresa e incorporaram a nossa, na época, startup, então, Omnisys, para ser parte do Grupo Thales. E aí, com essa venda, essa participação, eu comecei a fazer investimento anjo. Foi aí que eu voltei um pouco, novamente, para a Unicamp. Eu passei por um doutorado lá na FGV,
porque eu estava querendo estudar questão de gestão de P&D, gestão de inovação, me deparei com duas teorias que hoje são o meu fundamento, eu conto um pouquinho o que são, né? Uma é Effectuation, da professora Sara Sarasvati, da Universidade de Virgínia, da Escola de Negócios, chamado Darden Business School, e o outro, o professor Henry Chesbrough, que cunhou o termo Open Innovation, escreveu um livro que ficou bastante famoso, né, em 2003, depois em 2006 ele republicou na verdade ele publicou um novo livro, né, com uma continuidade, e hoje é um termo que ficou muito em voga, né. E aí no doutorado eu fui aprofundar, enfim, nessas teorias, enfim, fui fazer projeto ali porque eu queria desenvolver algum método de parcerias, porque a minha história, né, como empreendedor ali, na época participando de um empreendimento fundado por outros engenheiros mais seniores, eu fiquei com a responsabilidade do desenvolvimento tecnológico. Eu era como se fosse o diretor técnico, né, o CTO, ou na época era o gerente da divisão de engenharia. E aí, para a gente conseguir ser competitivo, eu buscava muita solução na universidade. E vinha no formato ou de incubadora, alguma startup ali da incubadora, ou de projeto de pesquisa com os professores. Então, depois que a gente faz a venda, né, eu tive essa experiência de tentar criar essas redes, eu já tinha ali um conhecimento de engenharia, um conhecimento de gestão da inovação, um relacionamento forte ali com a Unicamp, que se manteve, e a gente fundou, o professor mencionou, a gente fundou o IVP como uma forma, né, da gente aprender a fazer investimento em startups. Na época, ainda se fazia muito pouco investimento anjo, né? Eram poucas redes, então começou ali, os líderes desse movimento foram empresários que venderam as suas empresas ou que tinham empresas, enfim, de sucesso ali, queriam também estimular o ecossistema, como o pessoal da própria Móvel que eu citei, ou da CIT, ou da Matera, ou o pessoal que vendeu a Kaizen lá para a Lucent, o pessoal que vendeu a Cyclades para alguma operação também, enfim, americana. Foi, acho que, a primeira grande saída aí de aluno da Unicamp nessa área de tecnologia. O cara vendeu, o John Lima, né? Vendeu, na época, acho que $100 milhões a sua empresa para alguma empresa maior nos Estados Unidos. Então, a gente tinha um grupo, né? Tem um grupo, né? Bastante interessante, mas num ritmo talvez um pouco devagar. Inclusive, essa semana, hein, Marcos, a gente tem uma reunião do atual conselho, né? Para justamente mudar a escala do investimento, né? Hoje tem muito mais gente querendo investir, e a gente deve abrir aí um processo para quem quiser investir em startup poder participar do IVP de uma maneira mais dinâmica, né? Mudando um pouco o modelo. Mas isso é uma questão que a gente pode falar lá na frente. O que eu tenho assim para compartilhar, depois que eu tive essa trajetória, então atuei como empreendedor, atuei como investidor, fiz aí coisa de 20 investimentos em startups, tive essa oportunidade aí de co-investir, né, com outros anjos. Eu voltei a empreender mais recentemente, mas aí muito baseado no que eu conhecia, no que eu sabia, nas relações que eu tinha, eu resolvi empreender numa plataforma justamente de ecossistema de startups, né? A gente resolveu criar o desafio que eu quis, né, trabalhar, que eu achava grande o suficiente, importante o suficiente, né, para eu poder querer me dedicar a isso, né, tendo várias opções, por assim dizer, distintas, né, de carreira, você pode escolher vários caminhos. A gente escolheu esse caminho, eu digo a gente porque tenho sócios que participaram de toda essa trajetória, um deles é da Unicamp também, foi meu colega de turma, onde eu fiz meu primeiro sócio, né, a gente hoje trabalha com a plataforma Open Startups, identificando demandas de mercado, de grandes empresas, e fazendo curadoria, ou fazendo a identificação, né, o acompanhamento, o monitoramento e o aprimoramento também de startups que podem atender aquela demanda. Mas a gente não começou com uma demanda específica pequena de uma empresa só, a gente começou adensando grandes empresas em grandes temáticas.
e adensando os startups nessas mesmas temáticas. Criam uma metodologia de avaliação, de feedback, né, de conexão dos executivos com essas startups e culminou num ranking. Um ranking que a gente publica quais são as 100 startups por ano que mais fecham negócio com as grandes empresas. Por que isso? Tá? Quando eu estava no doutorado lá, estudando Open Innovation, no departamento do lado tinha um pessoal estudando a evolução do Venture Capital. Como é que o Venture Capital, que é, por assim dizer, a modalidade financeira que investe em startups, né? Então ele tem toda uma lógica, uma dinâmica que começou ou floresceu, né? Conhecido como principal hub, hoje 30%, 40% dos investimentos em Venture Capital no mundo são feitos nessa região do Silicon Valley, mas começou na década de 60, né? E o Silicon Valley era 80% dos investimentos no mundo, né? E lá se falava que o Venture Capital ia se espalhar pelo mundo, já se observava claramente isso em novos polos, então chegaria no Brasil, e ele teria uma transformação muito grande pela conexão com as grandes empresas. As corporações iriam começar a trabalhar redes de inovação e iriam se aproximar de startups de maneira não defensiva, como acontecia alguns, talvez, anos antes desse fenômeno começar a acontecer, mas de maneira a servir de plataforma. Então, por exemplo, né, para deixar concreto aqui para vocês isso, eu falei Movile, talvez vocês conheçam a Movile, que é um dos unicórnios brasileiros, né? Eu recomendo, professor, aquele livro Da Ideia ao Bilhão, que acabou de ser publicado, que conta a história de, acho que 12 unicórnios, 10 ou 12, não me lembro, e 2 deles são de Campinas, eles são da Unicamp, né? A Movile e a Quinto Andar. Então é interessante, enfim, conhecer essas histórias, mas um fenômeno que já é observável e está muito próximo da gente aqui, é que a Movile, por exemplo, ela se tornou uma plataforma e ela investiu em várias outras startups, inclusive adquiriu, e hoje uma talvez a principal empresa, talvez maior que a própria Movile, é a iFood, que também é uma plataforma que também começou a comprar um monte de startup. Nós, pela IVP, tivemos a oportunidade de vender uma startup, na verdade, para concorrente da Movile, da iFood, chamava Hello Food, e aí o iFood comprou Hello Food. Então, essas coisas acabam, com o movimento, né, acabam se adensando. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque se fosse empreender hoje, assim como eu tive essa oportunidade de empreender quando eu me formei, a nossa ideia lá era muito voltada a, será que eu tenho alguma tecnologia, algum conhecimento que possa resolver algum problema, alguma dor, muito orientada a produto. E a gente tinha essa preocupação, até de fazer o business plan, né? Mas qual é o produto que eu estou desenvolvendo? Né? O que eu estou resolvendo? A gente pensava muito na capacidade que eu tinha tecnológica, né, no produto, para depois tentar identificar ali qual mercado que eu poderia trabalhar. A gente tinha esse mindset de engenharia na cabeça impregnado, tá? Porque é assim que a gente aprendeu. Você tem os conceitos, você tem as possibilidades da ciência, as possibilidades da engenharia, e isso, se você desenvolver ou resolver um problema aí de científico ou de engenharia, você vai encontrar aplicações no mercado, e isso vai resolver a vida de muita gente com diferentes aplicações, né? Hoje, a visão é muito diferente disso, né? Hoje, o pessoal, ele fala, é possível você, a partir da identificação, né, de um fenômeno físico, de um fenômeno, enfim, de uma solução de engenharia, encontrar o mercado, mas é muito custoso. É muito difícil você atravessar todas as etapas necessárias na jornada para fazer um business. A gente, como engenheiro, minimizava a importância do negócio e do mercado. Desenvolver o mercado é tão difícil ou mais do que desenvolver a tecnologia para aquele mercado, né? Então, hoje, se você for falar de empreendedorismo, você vai falar de qual o problema que você está resolvendo, né? E aí você vai olhar para as possíveis soluções, e as soluções, para serem escaláveis e poderem fazer um negócio de fato interessante, você vai procurar para tecnologias, mas não o contrário.
Então, hoje, a maneira de começar é qual é o problema que existe, que é relevante o suficiente, que é imediato, e que as pessoas estão dispostas a pagar, a trocar a maneira como fazem, para fazer dessa forma daqui para frente. E observando e entendendo essa mudança, é o que eu, por exemplo, particularmente, proponho como... proponho como método, né? A gente está trabalhando que as pessoas, vocês, por exemplo, aqui, entendam os desafios que existem no mercado, conheçam as possibilidades, né, de resolver esse desafio a partir dessa reflexão, principalmente na colaboração com outras ideias, outros empreendedores, e daí você desenvolve, de fato, uma estratégia ou uma jornada empreendedora, né? E é isso que eu estou muito focado e tentando entender se de fato é isso mesmo, né? Se o empreendedor está encontrando neste método, né, que a gente desenvolveu de captação de demandas, desafios, se aquilo, qual que é a grande dificuldade? Não é achar um problema numa empresa, isso sempre tem e vai ter muito, mas achar um problema que possa se transformar, que ele é grande o suficiente, né, que possa se transformar num negócio, tá? Existem muitos problemas, existem muitos desafios, mas a solução deles não são evidentes, não são fáceis, né? Então, teve um boom aí de empreendedorismo recentemente, né, vocês podem imaginar, mas por que a gente tem só, e colocado dessa forma, só 10, 12 unicórnios no Brasil, que seriam as empresas que valem lá mais de $1 bilhão, né? Não que esse número seja ruim, é um número, na verdade, bom, que coloca o Brasil no mapa das startups, né, mundialmente falando, no mapa do Venture Capital mundial. O Brasil está produzindo esse tipo de startup, mas são 12, né? E no Brasil a gente tem, vamos dizer assim, com mais de 200 funcionários, o Brasil tem mais de 13 mil empresas, né? Por que um número tão pequeno? Então, isso para mim era uma questão importante. E aí depois, se a gente olhar para a história dessas mesmas startups, elas fazem parte de movimentos ou maiores e vêm para o Brasil, como, por exemplo, a 99 faz parte hoje do Didi, que é investida e muito suportada pela SoftBank, que, na verdade, investiu também no próprio Uber, no Ola, em vários outros similares, né? E aí você tem muitos empreendedores formando aquele movimento empreendedor que depois vai se dar e vai se consolidar em algumas poucas marcas. Mas, por exemplo, soluções como o do Uber ou do 99, existiam muitas. Eu rodava esses programas de desafios, né, programas de capacitação empreendedora, competições de plano de negócio. Eu recebia 20, 30 por ano de pessoas falando, vou fazer um Uber. Não usava esse termo, não usava esse nome, mas basicamente era a mesma ideia, né? E aí você fala, por que alguns conseguiram, outros não? Você vai se impressionar, na verdade, com muitos que foram resilientes e continuaram a jornada, eles não são conhecidos por vocês, mas eles foram adquiridos, eventualmente, por alguma empresa maior. A gente teve muito desses casos, né? E eu, só para deixar aqui vocês interagindo um pouco, eu queria só fechar com isso aqui, porque há 4 anos atrás eu fiz um processo similar, aqui o professor Marco me convidando, eu dei uma aula lá para uma turma que estava também, para um exercício, fazendo um projeto de startup, né, usando lá o Lean Startup como metodologia, e eu conheci um pessoal que acabou empreendendo, eu acabei investindo, né, foi inclusive com investimento também da IVP, e acompanhei por 4 anos esses garotos ali, né, ainda na faculdade, desenvolvendo esse projeto, que foi muito bem sucedido enquanto empresa, estavam faturando, estavam com a tecnologia desenvolvida, eles faziam pesquisa de mercado colaborativa, no sentido de, por exemplo, substituir o que faz um Datafolha por um modelo de contratação via aplicativo, como se fosse um marketplace de pesquisadores, mas eles iriam organizar isso por um processo, uma metodologia de pesquisa, né, validada aí pelos grandes especialistas em pesquisas, mas suportadas por um processo, assim, de crowdsourcing digital, né?
Só que eles não conseguiam escalar a venda disso, né? Eles enfrentavam muita dificuldade de escalar a venda. E como eles queriam fazer uma startup escalável, chegou um determinado momento, eles captaram uma rodada de investimento, uma segunda rodada de investimento. Quando chegou na terceira, eles falaram o seguinte: vamos parar e vamos dar um fim para a empresa. Ou vai virar uma consultoria não escalável, e a gente não precisa mais captar dinheiro para isso, ou a gente vende a nossa tecnologia, ou a gente vende a empresa. E eles acabaram vendendo a empresa deles para a Loft. Qual a relação, né? Para que você vai ter uma empresa de pesquisa de mercado com uma Loft, né, que faz compra e venda aí de imóveis, né? Compra, reforma, vende, né? Primeiro o conceito desse Managed Marketplace, né? De você criar um marketplace, mas ele é tão complexo que você precisa criar um processo, e isso envolve uma série de tecnologias e pessoas capacitadas para desenvolver e executar. Então, os empreendedores já foram reconhecidos pela capacidade de fazer isso. Depois, eles fizeram um squad para pesquisar e encontrar, como uma das formas de encontrar imóveis, né, usar as pessoas e as campanhas que eles faziam para pesquisa numa aplicação diferente, que é identificar imóveis para adquirir. Então, a empresa foi comprada para acelerar, por assim dizer, o crescimento de uma startup. Esse processo é o que eu chamo de Open Startup. A startup está aberta a fazer essas reconfigurações num mercado que é muito mais conectado, muito mais, por assim dizer, dinâmico e reconfigurável. E essa capacidade é o que define hoje o bom empreendedor, do gestor, um executivo bom, que sabe executar, ou de um engenheiro ou alguém que desenvolve bem tecnologia, tá? Então, enfim, falei aqui de maneira sem nenhum apoio e tal, essas teorias e esses conceitos. Eu tenho também slides mais estruturados para quem tiver interesse. A gente faz toda uma construção ali dentro da nossa metodologia, né, de pensamento. Mas eu queria só dar essa introdução aqui, professor, e deixar e ver se o pessoal tem algum comentário, dúvida, se entendeu alguma coisa, se, enfim, gostaria de comentar, pode ser? Bom, gente, aproveitem, tá? Vocês já viram aí que experiência o Bruno tem bastante, né? Então, perguntas, né, sobre empreendedorismo, ó, eu já falei para vocês, aproveita essa disciplina para quem realmente pensa em empreender, né, que pode ser o primeiro passo de verdade, não só uma coisa teórica, né? E fiquem à vontade, fazer as perguntas para o Bruno. Alô? Vamos lá. Bruno. Fala. Henrique. Henrique, você quer fazer a pergunta primeiro, Henrique? Pode fazer. Tem dois Henrique, ó. Carlos Henrique e Henrique Bergamo. Aí você mutou. Eu vou então, Bruno Henrique, eu vou então. Bruno, é o seguinte, com toda essa experiência que você adquiriu nesses anos, que dica ou conselho, sabe, você daria para você mesmo se estivesse começando hoje? Com toda essa experiência que você já adquiriu, o que você falaria para você mesmo? Tá? Vai por esse caminho, não vai? Seja para dois sentidos. Ou para você fazer parte de uma startup, ou para você ter a ideia de criar uma startup. Esses dois caminhos, que dicas você daria para você mesmo? Não, legal. Eu, depois dessa trajetória, com uma empresa talvez mais tradicional, onde eu não era o líder, né? Eu fui importante ali na história, mas eu não era o líder. Eu tinha pessoas mais velhas, talvez da minha idade hoje, na faixa dos 40. Eu tenho 40, né? Então, eu comecei lá com 21, ainda como estagiário, participei lá 10 anos de jornada empreendedora com eles. A gente vendeu a empresa em 2006, eu fiquei mais 3 anos como executivo da empresa que comprou, né? Aí tinha uma trajetória lá como investidor, onde eu já aprendi muito, assim, o outro lado, né? E pensar, caramba, né? Agora eu vou tentar ajudar um empreendedor, né? E aí eu resolvi voltar a empreender mais recentemente, tá? Mais ou menos 5 anos que eu criei aí a 100 Startups, e há 3 anos, que a gente falou, opa, esse negócio é grande, vamos fazer uma startup, vamos rodar um modelo de startup. E a gente voltou a ser estagiário. O pessoal que eu investi virou meu mentor. Esses garotos que eu citei da Loft,
que foram para a Loft, né, vendidos aí, eles estudaram as metodologias ágeis, metodologias e tecnologias também de internet, que eu não tinha muito contato, a não ser, né, de fora olhando como investidor. Então a gente teve todo um reaprendizado. E meu sócio, que eu brincava, né, ele era já um consultor conhecido, trabalhava muito com questão financeira. Eu falei, cara, vamos voltar, você é de tecnologia, vamos voltar a programar, vamos voltar a entender esse mundo. E ele relutou muito no começo, no fim ele aceitou, e começamos do zero a aprender tudo que há de novo, né? Então, assim, a gente bebeu um pouco dessas dicas, por exemplo, né, que a gente estava dando para os empreendedores, botando a mão na massa novamente. E, do ponto de vista mais amplo e mais geral, e pensando em vocês agora, né, eu diria o seguinte: a jornada empreendedora, ela vai ter muitos altos e baixos, ela é muito difícil, e são muitos raros os casos que ela dá super certo, no sentido de você começa, aí você capta um investimento, você executa bem o investimento, capta outro, e aí você está super bem sucedido. Mesmo essas empresas que hoje são muito conhecidas, né, porque captaram muito investimento, ainda não deram certo, tá? Isso é importante você saber. Eventualmente, se você vendeu ali, você pode ter ganho dinheiro, mas não significa que a jornada inovadora de fato deu certo. Por exemplo, né, não sei quem ouviu falar de Yellow, já ouviram falar de Yellow, patinete e bicicleta aí pela cidade? Vocês ouviram falar disso aí, não? Já. Sim, até pouco tempo tinha na Unicamp lá. O reitor botou no Instagram da volta de Yellow, era uma grande inovação, né? Hoje é fácil falar, mas é um copycat, aí uma ideia que começou a emergir no mundo. Vocês têm ideia de quantos esses caras perderam de dinheiro com esse projeto aqui no Brasil? Tem ideia, não? Vamos juntar Yellow com Green, que se juntaram, né? Sabe quanto dinheiro esses caras gastaram para dar em água? Chuta aí. Faz um chute aí, sem olhar para o Google, que fica fácil demais. 30 milhões. De reais? Dólares. Dólares, agora o dólar está alto. Os caras captaram o equivalente no Brasil, né, porque estava em reais, a algo em torno de 500 milhões de reais, tá? Então, assim, os empreendedores, eventualmente um ou outro aí, pode até ter ganho dinheiro no processo, tá? Mas a empresa não deu certo, a gente pode falar. Então, muitas outras podem não dar e muitas outras vão dar também. Mas, assim, o que é sucesso, né? Eu gosto de dizer o seguinte: o sucesso está no nosso desenvolvimento, nosso impacto, o quanto que você consegue se desenvolver profissionalmente, né? Quanto impacto você consegue gerar, e a parte financeira da coisa, né? Empreender ou ter outras carreiras, empreender não tem muita vantagem, não, para falar a verdade, tem muito mais desvantagem. São raros, que nem jogador de futebol, tá? Então eu queria colocar primeiro esse ponto, né? A motivação não pode ser financeira, tá? Senão vai ser uma frustração muito grande. Agora, esses meus colegas, por exemplo, que eu citei aí da Loft, eles não ganharam dinheiro com o processo empreendedor, mas ganharam uma posição muito importante na própria Loft, que é uma empresa que pode ainda ter muito sucesso. E esses caras são super assediados. Sempre que vem um empreendedor que capta e tem sucesso e pede indicação, quem que pode estar comigo na nova jornada? Estou com 2, 3 caras bons, mas preciso de 4 ou 5 caras muito bons. Então, empreendam com o objetivo, né, de resolver um grande problema, de se desenvolver, de gerar impacto, tá? E buscar o teu desenvolvimento de carreira, né? Mas não pense que você vai acertar de primeira ou que você vai ganhar muito dinheiro, tá? Inclusive, para quem quer casar, por exemplo, logo que se formar, é extremamente arriscado. Você pode ter todos os problemas financeiros do mundo ali, tendo que financiar e botar dinheiro na startup. Então, essa humildade da jornada, né, e a expectativa que você tem que criar em cima disso, muito pé no chão e muito próxima do que você poderia fazer, inclusive, com outras carreiras, respeitando muito essas outras carreiras. O que a gente se depara com, o cara acha que porque empreender vai ser o super-herói e tal, e começa a adotar uma arrogância de partido, sabe?
e a gente como investidor, inclusive nesse livro aí do Ideia 1 bilhão, eu tento combater um pouco essa ideia, né, que está se tornando tão charmoso, né, o processo de empreender, que você acaba vendo como método, né, de o cara se sentir mais importante ali. Ele joga valuation lá para cima, ele coloca sonhos antes, né, de conseguir mostrar alguma coisa, e acabam se queimando ou ficando de fora muito cedo, né, sabe, queimando largada na sua jornada empreendedora, né? Então, a dica pega o que tem de melhor de metodologia. Hoje a gente vive uma época da informação assim, disponível. Assista aí os podcasts, os cursos, né, de tudo que tem metodologia mais avançada. Busca, nessa fase que vocês estão aqui, busquem os seus sócios agora, as pessoas que vocês gostam, que vocês querem conviver. Pô, vamos entrar nessa jornada por competência, né, não só por amizade, mas a amizade é muito importante. Você tem que ter sócios que você vai aprender com eles, né, vai se comprometer com eles. Então, o período, né, da universidade é extremamente importante para isso. E se junte, né, se conecte com o ecossistema, né? Não tente empreender desconectado hoje, não, porque as informações e as conexões, né, para se precisar de investimento, reconhecimento do mercado, já existe toda uma comunidade muito bem formada. Então, em torno da Unicamp existe, em torno da IVP, né, existe, e ainda há muito espaço, vamos dizer assim, por mais que tenha muita gente, ainda tem muito espaço para execução. Então, também não precisa, enfim, ter nenhum tipo de receio de que precisa ser uma coisa muito especial, uma loteria, né, algo muito estatisticamente difícil de acontecer. Na verdade, não. Um bom trabalho, um trabalho bem feito, é rapidamente reconhecido, tá? E rapidamente apoiado também pelos investidores que precisam dos novos talentos empreendedores para fazer a sua máquina girar também, a sua empresa ou o seu dinheiro ali parado, o dinheiro que ele já ganhou, tá? A resposta meio longa aí, desculpa aí, Henrique, que ficou. Não, a resposta é mais que excelente. Não, perfeito, perfeito. Que mais aí, pessoal? O outro Henrique ia falar, o Bergamo. Tem pergunta aparecendo aqui também. Mandaram pergunta no... Quer responder do chat primeiro? Pode ser, vamos ver aqui, ó, rapidão. Quais são os erros mais comuns e evitáveis que os... Olha, eu bato muito na tecla da arrogância, tá? Quanto mais jovem você é, mais empoderado às vezes você se imagina, né? Tem os dois fenômenos, né? A ignorância te coloca num status aí de autoconfiança, às vezes muito alto, e às vezes o contrário também acontece. Você se subestima demais porque você é muito novo, né? Então, eu acho que tentar andar no equilíbrio, tá? As pessoas, por exemplo, eu hoje, tá? Eu preciso de jovens querendo empreender. Eu posso ter muita experiência, posso ter muito conhecimento, posso ter até dinheiro, mas eu preciso dos jovens para empreender, para poder investir, continuar crescendo, continuar envolvido nisso, continuar aprendendo. Então, as pessoas que estão entrando, acabaram de estudar, acabaram de se formar, ou têm a dedicação, né, a energia para absorver o que está sendo feito de novo, tá? É fundamental. Então, aí você tem que... a autoconfiança do momento, do auge, mais ou menos como atleta, tá? Eu brinco muito com essa analogia de empreendedor como atleta, tá? É uma carreira um pouco mais larga, mas por ela ser muito difícil estar à frente de uma empresa, mais ou menos como num esporte de alta performance, você não consegue ficar à frente no auge de vários esportes, você se desgasta, né? Psicologicamente, pela questão familiar, pela questão do tempo, né? Da energia. Então, precisa dessa renovação, tá? É fundamental. Mas também existe o outro erro, né? Que pô, eu entendi, eu conheço, e o pessoal não está entendendo, não está conhecendo, como se fosse tudo óbvio. Eu falo muito, né? Agora mesmo, eu tô de mudança, né? Vim para um apartamento novo, eu mexo com isso, né? Atendo grandes contas, né? E aí vários clientes meus eu tive que acessar como usuário, né? Claro, Comgás, que mais que eu precisei fazer a mudança, enfim. E aí você vê, não é possível que o aplicativo aqui da Claro, o da Comgás até que funcionou, deu certinho, mas uma usabilidade assim, anos-luz do que a gente vê das startups,
de um Nubank ou de um iFood, né? E eu falo, não é possível que depois de tantos anos que a gente está interagindo já, tanta startup que eles contratam e tal, eles ainda não conseguiram chegar no mesmo nível né, de qualidade para essas questões digitais, que afinal é uma empresa de gás, é uma empresa de telecomunicações, essa aí você poderia até exigir um pouco mais, mas é uma empresa de infraestrutura. Então, às vezes a gente acha que é óbvio, né? E fala, pô, mas por que é mais fácil no Nubank, é mais fácil no iFood do que é na Claro ou na Comgás? E tem uma questão de legado, tem umas questões culturais, quer dizer, se você estivesse como presidente, vamos dizer, o presidente do iFood fosse presidente da Comgás, talvez ele também não conseguisse resolver tão facilmente quanto no iFood, isso que eu quero dizer, né? Então, isso não é um demérito, mas é uma constatação, quer dizer, você vai precisar muitas vezes do conhecimento, né, de pessoas que não tenham talvez o teu talento, a tua capacidade, a tua energia, mas que conhecem muito bem os processos e podem servir de grandes aliados para você desenvolver e encontrar a solução. E não de, por assim dizer, de inimigos ou de pessoas que você tem que combater. Então, essa postura de humildade é fundamental. Eu coloco esses dois itens, né, esse equilíbrio na posição do empreendedor, é o que a gente gosta muito, inclusive enquanto investidor. O cara se sente confiante o suficiente que ele vai ganhar, mas ele reconhece a dificuldade e a importância de aprender com os outros e estar aberto para absorver isso, tá? E aí, vamos ver aqui, ó. Não sei se o Rafael quer algum comentário a mais aí, tá? Mas eu vou indo aqui, ó, para a Jaqueline. Para criar um resultado, primeiro pensar num problema para depois pensar na tecnologia ou método para resolver. Eu acho que essa é uma das máximas que estão em voga hoje. Você vai empreender, qual o problema, qual é a dor, qual é enfim, a dificuldade que existe, né, para se fazer alguma coisa, para se realizar, para se atingir aqui, enfim, algum resultado. Então, as startups, elas vão surgir, né, resolvendo essa dor, esse problema. E é interessante falar um pouco mais disso, que o problema que a startup vai resolver não basta existir. Ele tem que ser grande, ele tem que ser imediato, ele tem que ser algo que realmente quem está recebendo uma eventual solução para aquilo se importe com isso. No caso, voltando lá para a Lean Survey, né, que é a startup dos meninos que eu comentei, eles chegaram a essa conclusão, eles achavam que o problema, né, de pesquisa de mercado era um super problema, porque eles reduziriam o custo, aumentariam a qualidade dos dados, a velocidade com que eles seriam feitos. Né? Como fazer uma pesquisa de mercado qualquer, que só entrevistar 3, 4 mil pessoas, eles fariam mais rápido, mais barato. E aí, com o desenvolver da empresa, eles descobriram que, na verdade, ninguém estava interessado em mais rápido ou mais barato, porque não era uma dor que justificava o risco de você trabalhar com algo que não tinha a reputação necessária. Então, você tinha aí 8 institutos dominando o mercado e uma startup tentando entrar, propondo velocidade e custo como diferencial, que para os clientes desses institutos não era o problema era a reputação desse dado, entende? E a empresa não conseguiu escalar por conta disso. Então, olhar e entender os problemas, acho que é a parte mais, talvez mais importante, é o ponto de partida, né? E é onde você precisa de muito conhecimento, inclusive aí de pessoas que estão no mercado, tá? E aí depois você vai vir com a tecnologia, com a energia de empreender, juntando um pouco com a questão do aí, do porquê que precisa também de gente jovem, com métodos e conhecimentos, enfim, renovados e com possibilidades novas, tá? Bom, vamos lá. Quem que tinha feito aí? É o Henrique, né? É isso. A minha pergunta tem a ver com o que a Jaqueline falou. Sempre que eu vejo, vai ter palestra, né, falando sobre como eu criei minha startup, como a gente começou a empresa, a gente pensou em resolver um problema. Só que como encontrar esses problemas? Eu acho que, por exemplo, agora a gente está tudo em isolamento, né? Acho que antigamente, quando tinha interação, antes de começar a aula, né, conversa com as pessoas no saguão da faculdade e tal, dava para você
ter uma troca maior de ideias. Agora, sim, cada um está na sua casa, então, como encontrar os problemas? É saindo no mercado, vai no comércio, conversa com as pessoas, conversa com os clientes. Como encontrar os problemas? Porque depois, realmente, você encontrou um problema, você vai atrás da parte técnica para tentar resolver. Mas eles não vão, o problema não vai chegar para você assim, chegou o problema, sabe? Como ir atrás deles? Legal. Essa pergunta é, enfim, bastante prática, interessante. Aí entra um pouco da teoria que eu comentei do effectuation, tá? Eu tinha essa dificuldade, eu queria muito empreender e eu não sabia onde empreenderia. Então, eu acabei me juntando num projeto empreendedor, porque essa minha abertura, né, para quero empreender, acabou me conectando com quem já estava empreendendo há algum tempo, e eu entrei no time empreendedor e aderi ao projeto lá em andamento, né? Agora, não, eu vou ativamente procurar o problema porque eu quero empreender, né? Normalmente esse vínculo, ele pode existir, tem muita gente que fala que sim e tal, mas tem uma teoria da Effectuation, que é uma teoria da professora Sara Sarasvati, que é a que eu mencionei, que para mim foi a pessoa talvez mais influente hoje no empreendedorismo mundial, em termos de conceito, né, de trabalho, é emergente, né, tem já 20 anos, mas é emergente na academia para se tornar talvez uma referência aí metodológica, é muito baseada em dados, né? E o que está se aprendendo, se vendo e começando a se promover, e eu particularmente promovo também essa filosofia, né? São aquelas 3 perguntas básicas, né? Ao invés de você perguntar assim, onde está a oportunidade para eu empreender, porque eu posso não ter vínculo nenhum com essa oportunidade. Então, sair na rua ou sair perguntando, ou sair pesquisando, seria o modelo mais antigo, né? Uma visão mais antiga até, de você falar assim, o que eu posso planejar a partir, né, de uma oportunidade, o que eu posso planejar como empreendedor, né? E ela trata essa professora, essa pesquisadora, de uma maneira oposta. Ela fala o seguinte, olha, o empreendedor não deve simplesmente ficar buscando a oportunidade no sentido analítico, mas buscando dentro dos recursos que ela tem, quem você é, quem você conhece, que pessoas, né, que você conhece, que pessoas que você pode contar, quais recursos você tem, e empreender a partir daí. E a partir desses atos empreendedores, você vai descobrindo que tipo de empreendedor você pode ser, que tipo de problema você pode resolver. Porque problema tem muito, mas esse encaixe, né, dos teus recursos, da tua capacidade, das tuas conexões, vai se dar à medida que você age e atua naquele determinado ambiente, tá? Então, qual que é a questão aqui, né? E isso é uma teoria que acaba envolvendo muito esse lado pessoal, que é extremamente relevante para o empreendedor, tá? E depois eu faço a oposição disso, se quiser, para não ficar algo, enfim, abstrato. Mas vamos lá. Como, então, eu expando esses meus recursos, essa minha capacidade de poder fazer atos empreendedores, né, de poder fazer atividades empreendedoras a partir de quem eu sou, de quem eu conheço, do que eu sei. Então, estudando, se conectando, participando, como você falou, se envolvendo, e aí você vai criando uma trajetória. Então, você está fazendo um curso aqui no Unicamp, né? A partir daqui você decide fazer, talvez, o teu primeiro emprego, ou não. Já quer empreender, tá? Já quer empreender, então, você fez um TCC já voltado a alguma coisa, porque à medida que você vai agindo, você vai expandir o teu recurso. Então, é uma teoria de ação, não uma teoria de análise. E essa é a minha dica principal. Eu não tinha a menor ideia também de onde empreender, e muitos empreendedores aí que a gente está conversando também não. E tem 2 abordagens clássicas. Uma que vai dizer, analise mercado, e aí você decide. Mas sabe quem dá certo nisso daí? Cara que tem muito recurso, uma capacidade analítica muito grande, tem muito recurso, inclusive para fazer análise. Até que você fala, o cara saiu lá do MBA de Stanford. Bom, só para ter o MBA de Stanford ali,
já conseguiu bastante recurso. E o Stanford, com certeza, te abre muitas conexões e muitas possibilidades. A história do quinto andar, ele foi ser estagiário no Airbnb. Aí você fala, bom, aí o cara entendeu, né? Estagiário do Airbnb, entendeu como funciona, se vinculou, fez Unicamp, trabalhou sei lá onde, fez um MBA em Stanford e fez um Summer Internship no Airbnb, pô, aí o cara falou, vou empreender o quinto andar. Aí o cara tem essa trajetória, apresenta essa ideia para o mercado e aí capta um investimento, entendeu? Então, foram passos para chegar nessa observação do mercado, tá? Então, eu não gosto muito da ideia do tipo, vou andar pela rua, ou sei lá, a não ser que você vou andar no meu bairro, ou nas regiões que eu conheço, ou ficar procurando problema na internet, tá? Eu não acho que é a abordagem mais correta. Tente expandir o teu conhecimento, expanda-se, né, nas suas conexões, nas pessoas, e você vai se vinculando. Opa, agora encontrei uma possibilidade aqui, vou tomar uma ação. E aí, a partir dessa ação, você vai derivando, tá? Essa é a minha recomendação. Então, a pessoa encontra o problema de uma maneira mais orgânica, né? Então, sei lá, às vezes trabalhando, o cara do quinto andar, né? Trabalhando no Airbnb, viu? Putz, acho que aí tem uma oportunidade. Então, não foi um negócio que ele precisa entrar lá para tentar descobrir uma coisa. Não, né? Ele, tipo... não quero te colocar assim chegou para isso. Só para ficar bem claro isso, tá? Existe a teoria lá do Michael Porter, de planejamento estratégico. Então, se eu tenho muita informação, eu planejo e faço. Se eu quiser criar o competidor sei lá, eu ia falar no caso da Estônia, né? Cara do mercado financeiro, opa, tem oportunidade aqui para entrar nesse mercado aqui de pagamento digital, sei lá. O cara vai e entra por planejamento, tá? A Loft, por exemplo, é uma startup que emergiu, assim, a cópia de uma startup lá de fora. Isso aqui vai acontecer no Brasil também, vou fazer. E aí o cara vem, planeja e faz. Isso é uma abordagem. Aí tem uma outra abordagem que seria a errada, vamos dizer assim, que é o Zeca Pagodinho. Como é que é? Vida leva eu, deixa a vida levar. Não estou propondo isso, tá? Não estou propondo faz um curso de empreendedorismo, sai andando por aí e tal, e seja o que Deus quiser. Não é isso. Você está com a mesma mente, buscando, né, analisando, pesquisando, entendendo, tá? Só que haja, cometa tome uma atitude, faça uma ação e aprenda com ela. Então, estou pensando em empreender, sei lá, com o setor D. Vai lá, faz o curso, vai frequentar lá o grupo que discute isso, se envolve, faz um estágio. Meu irmão, por exemplo, está em transição de carreira. Ele é designer lá, mora nos Estados Unidos, não sei o quê, e agora ele resolveu que quer ser chefe. Ele quer ser chefe, sei lá, saiu do coração dele e tal. Aí você vai ver, mas peraí, por que meu irmão quer ser chefe? Putz, porque meu tio é chefe, porque minha tia tem restaurante, porque meu outro tio, porque minha avó ensinou todo mundo. Então, o que ele fez? Ele falou, ô Bruno, eu tô indo lá morar agora na Colômbia, porque eu tenho um tio na Colômbia que tem um monte de restaurante lá, ele vai fazer estágio, com 40 anos de idade lá, vai fazer estágio no restaurante do tio, para ver se é isso mesmo que ele quer, mas é uma atitude, entendeu? E aí ele pode dali e falar, pô, vou montar um restaurante ou não, ou que tipo de restaurante, mas ele não está com o restaurante pronto. E a recomendação que eu dei para ele foi essa mesmo. Vai lá, fica um mês lá para você entender o que é de fato empreender no ambiente e tal. Não tem nada a ver com ser chefe, eu falei para ele. Você quer ser chefe, não tem nada a ver com ser dono de restaurante. Eu coloquei dessa forma para ele, porque são duas habilidades muito distintas. Ele está confundindo uma coisa com a outra. Eu quero ter dono de restaurante, quero ser chefe, entendeu? Ser chefe é como se fosse um engenheiro, né? E quer montar uma empresa em cima da ideia que ele está tendo ali. Então, melhor forma de... Vai lá trabalhar na cozinha, então, já que você nunca fez isso antes. Tá? É uma recomendação totalmente plausível, 5, 6 meses. Né? Não é que ele vai ficar a vida inteira, tem que ficar 50 anos na cozinha para poder empreender, tá? Não estou falando isso. Mas ele tem que tomar uma atitude para entender a diferença entre... Primeiro eu falei, vai lá para aprender a diferença entre ser chefe, vai ver o que o chefe faz, né? E vai ver o que o dono do restaurante faz. São duas pessoas, às vezes, geralmente diferentes, né? Às vezes o chefe é o sócio também, etc., mas nem sempre. Entendi. Então, assim, seria uma boa, por exemplo, a gente, área de TI ou
ela tem várias áreas dentro do TI e várias áreas que o TI pode ser aplicado. Então, a gente pensar, bom, gostaria de trabalhar nesse setor. Então, agora a gente está chegando na época de estágio, acho que até tem pessoas que já estão fazendo estágio aqui nessa matéria. Então, pensar buscar empresas que tenham um perfil de um setor que um dia você talvez queira empreender, para ter uma experiência. Isso eu acho fantástico. Vou dar o caso da minha outra irmã, né? Eu tenho 5 filhos, né? E 2 estão chegando aí na fase de adolescência, a gente começa a falar disso. Eu tenho uma irmã muito mais nova, de 27 anos, 28. Não, fez 29, eu tô com 40, ela fez 29, desculpa. Não, vai fazer 29 agora. E aí ela foi morar fora também e trabalhou numa startup no começo da carreira, então, sei lá, 8 anos atrás, o que vestir, sabe? O que vestir. E aí ela foi trabalhar num e-commerce de moda X, depois no outro e-commerce de moda, fez 2, e aí agora ela mandou notícia pra gente que ela mudou para IKEA, que faz móveis, e-commerce de móveis, né? Aí eu não falei com ela ainda, mas chegou a notícia para mim agora. Aí eu falei, puta, ela estava desenvolvendo uma baita carreira de e-commerce de moda. Aí agora ela mudou 7, 8 anos em e-commerce de moda. Então, se ela quisesse empreender uma startup de e-commerce de moda, ela seria muito bem vista, né? E teria muito conhecimento. Teria, provavelmente, sócios que complementam. Ela saberia que sócio precisaria. E agora ela falou, não, eu quero me desenvolver em e-commerce, porque e-commerce de moda é pequeno em relação a e-commerces maiores. Então, ela quis dar um passo agora para e-commerce de móveis, né? E aí foi lá para fazer e-commerce de móveis. Eu estou falando isso porque ela sempre me pergunta de empreender em algum momento, né? Enquanto ela vai desenvolvendo essa carreira, esse conhecimento nessas áreas. Eu preciso agora fazer e-commerce na minha empresa, né? Porque com a questão da internet e tal, do Covid, né? Desculpa, eu tenho que fazer muito mais venda online do que eu fazia antes. E eu não sei fazer. Eu tenho que ligar para minha irmã e perguntar, como é que funciona o e-commerce, né? Eu tenho que ligar para as startups que eu investi para perguntar como é que funciona o e-commerce. E aí entrou um cara agora que quer ser sócio meu da parte de e-commerce, entende? E ele vai abrir uma unidade, ele vai ser sócio, ele vai ter uma empresa paralela nossa aqui, e essa pessoa poderia ser minha irmã, ou poderia ser um cara que, enfim, tem mais experiência ou menos, não importa. Mas é assim que nascem e emergem, vamos dizer assim, os empreendimentos, né? E aí, juntando com essa pergunta aqui de escolher equipe de trabalho, né? Essa complementaridade de jornada é muito importante, né? Então, eu digo que a faculdade é bom para você conhecer pessoas com perfis diferentes, pode ser até do mesmo curso, tá? Mas o cara, ele é melhor para vender, o outro é melhor para organizar as coisas, o outro é melhor em tecnologia. Então, você percebe, né, como que você se complementa, porque o empreender é um esporte coletivo, como a gente fala. Você não ganha sozinho. Você vai ter que ter um time bem balanceado ali. E o time de fundadores, idealmente, vamos dizer assim, de 2 a 4, vai, é o recomendável, né? É legal ter número ímpar para dar menos problema de divisão, né? 2 para um lado, 2 para o outro. Mas o recomendável, assim, 2 é o mínimo, né? 3 é interessante, mas as competências são muito maiores do que essas pessoas. Principalmente quando o projeto dá certo, tá? Principalmente quando o projeto cresce, né? Dificilmente o empreendedor cresce no mesmo ritmo. Então, você ter pessoas que queiram atravessar essa jornada, que sejam comprometidos com o mesmo sonho, é fundamental, porque senão ela fica para trás com uma participação de 50% e ela não quer. O sonho dela era fazer outra coisa, era no meio do processo, então você tem que combinar muito bem esse jogo. Se você abandonar no meio, você devolve as cotas ou fica com uma pequena participação e eu vou continuar a jornada, tá bom? Que nem casamento, né? Já prevê aí o divórcio, já prevê como é que é a separação. Olha, vamos empreender 4 anos. Se em 4 anos a gente não chegar no Series A, por exemplo, você quiser sair, você sai, mas você me devolve para eu que vou continuar tanto por cento, senão eu não entro no barco com você também. E esses acordos, às vezes, mais técnicos, né? Vale muito a pena vocês se informarem bem como funciona esses acordos de fundação de empresa, tá? E aí a pergunta era um pouco na linha de tendemos a selecionar pessoas por afinidade,
e por falta de uma rede de contato profissional, né? Aí mais uma vez, né, expandir aquela base, né, do empreendedorismo, que é você, como empreendedor, se conectando a justamente bases maiores. Tem muito encontro de empreendedorismo, tem muito empreendedorismo precisando de mentoria, tem muito empreendedorismo precisando de equipe. Então, os fundadores da startup X, onde se conheceram? No MBA, na faculdade, no emprego X. Você não vai conseguir empreender se não tiver uma boa rede. Então, você tem que construir essa rede, de fato, é extremamente importante, tá? Pessoal, tá na direção certa aí das perguntas? Como é que vocês estão? Professor, o que a gente faz? Tem algum direcionamento que acha interessante? Bruno, se você quiser, se tem aí o conteúdo, quiser passar alguns slides, fica à vontade. Se quiser continuar aí no bate-bola, tá fantástico. Então, o que você achar melhor. Assim, eu tenho muito conteúdo aqui, eu não queria até ficar uma aula mais expositiva, né? Porque eu acabo também, eu tenho um trabalho de formação de investidores, né? Então, eu tenho que ser, às vezes, muito técnico nesse processo de como identificar o bom empreendedor para investir, né? Então, a gente pega todos os elementos, assim, da própria construção. Aliás, eu não sei se o professor passou, Marcos, uma recomendação que eu dou muito é aquele How to Start a Startup, né? Aquele curso da Y Combinator, eu acho fantástico. Eu uso como referência para todo mundo entender o que é o pensamento Silicon Valley, né? Não para imitar, mas para entender o que é o pensamento do Silicon Valley. O que é jogar no Barcelona, vamos dizer assim, né? O Barcelona em alta, né? O que eles exigem lá? O que vai ser necessário? E aí depois a gente vai derivando aqui, tá? Mas e a nossa realidade, né? E a nossa trajetória? Que eu posso pensar como, né? Eu posso montar uma startup que só queima dinheiro, porque o Venture Capital vai me apoiar em várias rodadas se eu tiver tração? São realidades, às vezes, não tão comuns. Então, no Brasil, você vê muita empresa boa que não está nesse mundo de startup, né? No modelo tradicional, digo, americano de startup, mas que consegue, por outras vias, ter bastante sucesso. E hoje, eu acho que o que mais tem de oportunidade, incrivelmente, assim, em alta, toda grande empresa quer ter lá suas relações com startups. Então, tem muito programa para você participar e aprender e aproveitar um pouco disso. Essas grandes empresas não são as melhores, por assim dizer, em te ensinar a empreender, porque elas não têm isso no DNA, na cultura delas, na maior parte dos casos. Mas elas trazem problemas reais. Elas te trazem problemas de mercado. Isso te dá, às vezes, insights muito bons, tá? Então, eu ficaria bastante de olho, ouvindo. A gente publica muito isso, né? O que elas estão buscando. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal lá lançou um programa, eles não sabem ainda como vão operar, não sabem ainda, até legalmente, né, como que vão se relacionar com as startups e tal, mas eles já definiram os temas que interessam. Então, eu fico pensando assim, né, naquela pergunta, se eu fosse empreender hoje, tem coisa que eles pedem lá, que, isso aqui daqui a 3, 4 anos vai acontecer. Eu estaria empreendendo nisso agora. É que eu já estou envolvido em várias coisas, não tenho energia para tocar. Mas as empresas estão dando de mão beijada para a gente essas informações, dizendo onde que eles estão vendo essas oportunidades, indo na pergunta também de como identificar a oportunidade. Mas tem que agir, tem que ir lá entender, propor algo que você tenha afinidade, conhecimento, né? Para você, inclusive, se testando e se desenvolvendo. Deixa eu aqui, ó, só vou deixar aqui. Eu tenho 2 materiais, mas eu vou deixar uma imagem, pelo menos, para vocês aqui, que eu acho que é bem legal, para pelo menos não sair aqui sem essa referência aqui. Tá dando para ver aí? Tá dando sim. Eu gosto disso aqui, ó. O mercado, ele era... A gente fazia uma analogia, né, a esse elefante sentado, as grandes empresas, evitando que as startups chegassem perto do seu mercado, né? Se protegendo, né? Desse
dessa potencial ameaça, né? E aí ele senta observando, monitorando, e ele só vai se mexer se tiver uma oportunidade muito grande ou uma ameaça muito grande. Então, o Bradesco, por exemplo, só vai se mexer se realmente está vindo muito banco digital, muitos Nubanks, né? E se eles estiverem ficando grandes, né? Eu dava aula dou aula, né, em MBA, né? Mas alguns anos atrás, quando estava emergindo no Nubank, eu tinha muitos alunos, ou de Itaú ou de Bradesco, né? Sempre tinha uma turma lá de 5, 6 alunos de cada banco. E eu perguntava, o que você vai fazer com o Nubank? O que você vai fazer com o Nubank? A resposta deles era, se crescer a gente compra, se crescer a gente compra, se crescer a gente compra, né? A última rodada do Nubank ali, acho que teve uma recente agora, que não foi anunciado o valor, mas a última estava em 10 bilhões de dólares, né? Então estamos falando já de 50 de reais, né? Então já não é uma coisa tão fácil de comprar, tá? Aí, o que aconteceu? A gente passou a ter uma infestação, por assim dizer, de startups no mercado, que as grandes empresas não conseguem mais nem monitorar, não conseguiam, né? Estavam com dificuldade, inclusive, de monitorar. E por que tinha tanta startup? Por que emergiu tanta startup? Foi também pelo surgimento de algumas plataformas, como, por exemplo, o próprio App Store, né? Ou Google Play, onde você consegue distribuir muitas soluções, né? Produtos, via essas plataformas que têm uma capilaridade incrível. E aí, o que está acontecendo com o mercado agora é que toda empresa, de todos os setores, estão começando a trabalhar modelos de plataforma, onde eles não competem mais com o ecossistema, mas eles querem que o ecossistema contribua, né, com o desenvolvimento da empresa, onde ela muda a visão, né, de defensiva, de tentar explorar aquele mercado, né, de forma competitiva com os demais, mas ela não. Ela passa a criar um modelo onde ela permite que as startups participem desse mercado e ela como plataforma. Então, não é mais só a Apple ou as grandes plataformas que existem, né? Facebook, Microsoft, Google, Amazon, mas hoje você tem a Natura querendo fazer isso, você tem a BRF querendo fazer isso, sabe? Você tem a Caixa Econômica Federal falando disso, entende? Então, essa é uma visão moderna, né, de inovação, onde as grandes empresas se identificam enquanto redes, ou melhor, plataformas de inovação, né? E isso, na verdade, acho que até vou colocar aqui, ó, quer ver? Isso, na verdade, é uma evolução desses conceitos de inovação, que talvez o último elo agora é o próprio Open Innovation. E a gente começa a falar agora de gestão de ecossistemas. Grandes empresas passam a depender e contar com esses ecossistemas. Então, daí que emerge a oportunidade para nós, enquanto jogadores, vamos dizer assim, né? Até eu brinco aqui um pouco com essa imagem aqui, mas eu vou mostrar essa visão aqui de Open Startup. Mais ou menos o empreendedor moderno na analogia, o que é um jogador de futebol. Quer dizer, um Messi da vida ali, né? Um Messi, um grande jogador, um astro, ele só é astro porque ele joga numa plataforma que o coloca enquanto astro, né? Onde os demais jogadores querem também brilhar ali, no caso, um Barcelona, né? E acho que um exemplo, né, bastante concreto disso é a história do Andy Rubin, que eu, particularmente, só fui descobrir que a Android, na verdade, era uma startup adquirida pelo Google em 2003, e eles fazem aquelas câmeras, ele fazia, né, sistema operacional para câmeras fotográficas, e aí ele é adquirido para fazer ou liderar o Android, que seria sistema operacional para aparelho celular. Eu, quando conheci o projeto dele, antes, né, de eu saber que ele era uma startup adquirida pelo Google, eu conhecia eles por causa dessa aliança que foi criada para desenvolver o Android, que passou a ser conhecido para todos nós, né, como o sistema operacional que a gente usa aqui e que tem milhões de aplicativos, certo? E como é que eu fui conhecer o Andy Rubin, né, essa história aqui? Porque ele veio para o Brasil para lançar o tal do Cubo, aquele coworking do Itaú, né, aquele prédio que eles criaram para
botar um monte de startup lá. Ele é o fundador da Redpoint. Então, o cara, ele era uma startup, foi adquirido pelo Google, virou o gestor do projeto Android, que é gigantesco no Google, e montou um fundo de venture capital que se espalhou pelo mundo, e inclusive no Brasil, junto com o Itaú, que é o parceiro, talvez, de ecossistema da Redpoint. A Redpoint é fundada por um colega nosso aqui de Unicamp, Manuel Lemos, que é sócio do IVP também, os caras lá da Naspers, Naspers, que comprou o Buscapé, e o sócio do Buscapé, um dos fundadores do Buscapé, uma empresa que também era bastante conhecida há alguns anos atrás, que é o tal do Romero Rodrigues. Os caras montaram lá o tal do fundo de Venture Capital em cima do Cubo, que é um coworking do Itaú, que tem 200 startups. E essa é a nova realidade. Então, conhecer esses ambientes, estar conectado com essa trajetória, né, e criar isso como alternativa para vocês. Né? Eu acho que o Romero, quando a gente conheceu ele, enfim, enquanto Buscapé, também tem mais ou menos a minha idade ali, a gente interagiu várias vezes. Hoje eu sou investido, na verdade, por um fundo dos outros sócios, né, do Buscapé. Então, eles contavam muito que eles tiveram uma estratégia de aquisição de outras startups parecidas com ele, né? Eles compraram 14 startups na época para criar o Buscapé, o grupo de gestores do Buscapé, que tinha umas 300 pessoas, mais ou menos, funcionários, algo assim, 1.000, talvez, depois. Mas ele falou, olha, a gente gere a empresa com founders de outras startups que foram sendo adquiridas, né? Então, eu gosto muito desses exemplos para mostrar essa nova realidade, essa nova dinâmica, tá? Tem mais só uma figurinha aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que não está aqui. Mas é uma figurinha que eu mostro lá, por exemplo, tá aqui. Vou terminar com isso aqui, ó. Eu mostro, por exemplo, aqui, e você consegue fazer hoje com qualquer empresa, tá? Para voltar aqui um pouco do Open Startups, né? Olha só. Você pega FedEx, tá? Algo parecido com Correios, vamos supor. E a quantidade de serviços que eles têm, que eles oferecem, que são, na verdade, feitos em parceria com startups, tá? Então, isso é um ecossistema já, onde você coloca à disposição a plataforma, mas não estamos falando das óbvias, né? Apple, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, que já todo mundo conhece. Mas toda empresa está buscando esse tipo de interação com startups, tá? E daí que surgem muitas oportunidades, né? Aí eu vou pegar número Brasil para vocês aqui, ó. A gente fez um estudo aqui, é o trabalho que a gente faz, né? Da quantidade de startups e quantidade de empresas, né? Que vão se relacionando. Então, a gente tem uma coleta aí que a gente está publicando agora, 1.600 empresas contrataram 1.200 startups no último ano de coleta nossa aqui, para fazer projetos de Open Innovation, tá? E aí cada startup tem um time de 10, 15, 20 pessoas, tá? E essas 1.600 empresas é a que formam esse ambiente de Open Innovation que a gente está colocando para vocês. Isso é emergente. Há 5 anos atrás não existia isso, eram 20, 30 empresas que contratavam startups. A gente passou a organizar isso, chegamos em 80 no primeiro ano e 1.600 no último ano, 5 anos depois. E isso vai continuar crescendo e vai aumentar a intensidade. A gente saiu de 30 milhões de reais no ano para 500 milhões de reais no ano passado, em termos de volume de capital transferido das empresas para as startups, tá? Para vocês terem aí a visão assim desse mercado, né? E o porquê que a gente promove Open Startup, tá? Nesse livro da Ideia 1 Bilhão, vai estar muito presente na história do Jim Pass, esse conceito. Os caras tiveram a ideia de fazer o Jim Pass e não dava certo no modelo B2B, né, de B2C, desculpa, de ir lá, criar um portal que todo mundo iria virar fiel e aí cadastra as academias, né? Eles só conseguiram crescer quando eles mudaram para os funcionários e transformaram num benefício para o RH, você poder ter o espaço para fazer ginástica ali, né, para fazer ter os exercícios, como um benefício dado por corporações para startup. Então,
o fit, né, esse encaixe aí da proposta, da ideia do empreendedor, só foi encontrar espaço quando ele encontrou uma dor real, que não era a dor do usuário. Eu, pessoa física, eu encontrava a minha ginástica ali, eu não tinha esse problema de ter que procurar uma plataforma. Mas quando isso é oferecido pela minha empresa, e aí quando eu viajo, ou se eu sou de outras localidades, né, eu tenho o mesmo benefício, então isso passou a ser adotado pelas grandes corporações e fez o Gympass explodir. Porque aí começou a colocar um monte de gente com esse benefício nas academias, entende? Essa história está contada no livro lá do Ideia 1 Bilhão, e aí tem muito a ver com essa lógica do Open Innovation. Por que é tão importante ouvir essas oportunidades para, interagindo e atuando nelas, poder, enfim, ter sucesso. É isso aí. Que mais aí, professor? Estou falando demais aqui. O pessoal está pondo pergunta aqui. Estou demorando muito para responder. Aqui, negócio do nichado, né? Eu não respondi essa, se quiser eu comento. Bruno, fica à vontade, tá? A sua palestra está muito boa, seus comentários estão muito bons, então, assim, a gente tem um tempo limitado, vamos ver o que a gente consegue responder. Se você quiser responder do nichado, fica à vontade aí. Tá bom. Eu vou responder mais essa aqui, então, aí vamos ver se tem mais uma outra, e aí vocês abrem o microfone para a gente bater papo. A do nichado, existe uma máxima aí de mercado, né, que fala você prefere ser peixinho no oceano ou tubarão no aquário, né? Você dominar primeiro o mercado para ser relevante é uma estratégia considerada mais recomendada em termos gerais. Startups, como buscam essa escalabilidade, eles têm uma visão mais agressiva, porque eles são como se fossem empresas dopadas, vamos dizer assim, né? Empresas que vão receber uma injeção, um boost de dinheiro, então eles se permitem pensar já com uma escala maior. Mas como empreendedor, enquanto você não tem esse $1 bilhão aí de uma Rappi, né, ou de um iFood, que captaram rios de dinheiro, ou a própria Yellow, que a gente citou aqui, a estratégia vigente continua sendo procure ser tubarão em aquário, porque aí você é relevante naquele aquário, você já cria um valor e você já tem a tua relevância, o que vai fazer que a tua empresa também seja valorizada, inclusive, ou para captar recursos de investimento e buscar outros mercados, porque você é um bom executor, os investidores aqui acabam decidindo isso, né? Por que os investidores deram dinheiro para a startup X e não a Y, né? Porque eles acharam que o empreendedor da X tinha mais capacidade de empreender, e aí ele compra a Y, tá? E aí o cara vira CEO. O empreendedor da startup captado normalmente vira o que é reconhecido por executar melhor e compra os demais, né? Então, você só consegue entrar no jogo se você for relevante em algum mercado. Então, daí olhar para essa questão do nichar, até questão geográfica, pode ser muito importante na tua estratégia, tá? Porque para os empreendedores é sempre difícil, a gente tende, como empreendedor, a muito rápido querer buscar uma penetração em vários mercados. Eu estou funcionando bem no mercado, sei lá, de roupas, então vou entrar em móveis, né? E a dinâmica é totalmente diferente, às vezes não funciona. Ou eu estou indo muito bem em São Paulo, então vou expandir para a Argentina, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter essa ambição, é muito arriscado e muito difícil, você só pode fazer isso com experiência ou com a ajuda de quem tem experiência para fazer esse tipo de transição, tá? E aí, mais alguma coisa? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é a sua startup. Você já comentou meio, mas em diagonal, né? Mas qual é o objetivo, né? O que ela faz? Qual o problema que ela resolve? Legal. Aliás, eu não sei se ainda é considerado startup, mas... tem essa discussão aí, inclusive está no marco legal agora, essa discussão, né? Eu acho que o conceito de startup, como ele tem sido pregado hoje, né? O que torna ele mais popular, quer dizer, enquanto você está nessa busca do modelo de negócio
escalável. Então, se você atinge a escalabilidade, aí você deixa de ser startup, né? Mas enquanto você está buscando esse modelo de negócio, então você é startup. E a gente está bem nessa fase, é super interessante, porque eu desenvolvi uma consultoria, né, onde eu fazia muitos projetos de capacitação de empreendedor, enfim, de criar ecossistemas, né, para regiões, para país, e trabalhar de forma muito voltada assim, a ter alguém encomendando alguma coisa para a gente era uma consultoria. Mas a gente percebeu que o mercado ia estourar, a quantidade de startups estourar, e a demanda por startups estourar também, no sentido de que as empresas estavam começando a fazer cada vez mais open innovation. E que o método que a gente tinha na época, consultivo, não iria funcionar. Então, duas coisas poderiam acontecer, né? Ou surgir um monte de consultorias, né? Ou a gente ter uma super consultoria gigante, né? Ou alguém iria trabalhar isso no modelo de startup. Então, a gente resolveu se antecipar e criou uma plataforma para conectar esses empreendedores, né, que estão eventualmente começando, inclusive empreendedores também mais maduros, a essas oportunidades no processo de ranqueamento. Então, muito parecido com o que é o supply chain, ou o que é a gestão de pessoas, né, RH. Você tem que ter, por exemplo, uma empresa, um processo de recrutamento, onboarding, enfim, acompanhamento, né, do colaborador até o desligamento dele. E você tem que manter a tua empresa atraente para esse potencial colaborador. Você tem que ter programa de trainees, tem que ter planos de carreira, plano de benefícios, enfim, tem toda uma administração, né, por trás, todo um corpo de conhecimento, processos que fazem uma boa, uma má gestão de pessoal. E a gente identificou que a mesma coisa ocorreria para a inovação. A inovação passaria a ser um processo mais distribuído, mais aberto. Assim como aconteceu com o Android, que é um caso, isso vai ser a regra. A maior parte das inovações são recombinações de tecnologias, projetos, pessoas no mercado, né? Então, as empresas todas se tornariam plataformas, elas selecionariam esses projetos a partir de processos interativos. Então, a gente se propôs a cuidar da primeira etapa desse processo, que é mapear, ranquear, fazer a curadoria, que é a escolha, e esse match que a gente fala entre a oportunidade, né, que é a solução, né, que a startup está propondo, né, e a demanda que existe de mercado. Então, a gente criou a 100 como uma open startup, a gente foi lá e consultou o mercado, né? Eu falei da Comgás, da Claro, sei lá, são os clientes que a gente tinha. A gente teve aí mais ou menos 100 clientes de partida nos primeiros anos, que patrocinaram a criação da 100 Startup, que seguiria o seguinte método: a gente levantaria as demandas gerais dessas empresas e abriria para as startups se cadastrarem e serem avaliadas de forma colaborativa por 3 redes formadas pelas empresas e pelos outros atores de ecossistema e investidores. Então, primeiro a gente convidaria os atores de ecossistema para avaliar as startups, depois as corporações, os executivos de corporação e depois os investidores. E a gente ranquearia, então, as startups para as corporações que têm oportunidades definidas, como se tivesse vagas, né, abertas para recrutamento na analogia com RH. As startups que conseguissem fechar negócios seriam classificadas como nível 5 e as que mais fechassem negócio seriam apresentadas como as ranqueadas. Uma analogia aí à ATP de tenistas, né? Os que mais fecharem contrato a gente destaca e com isso eles vão receber a atenção de todos que não contrataram, né? Então o cara fecha com 10, mas ele deixou de fechar com 90, porque ele ainda é uma startup. Então as outras 90 vão ficar sabendo que ele fechou e assim ele cresce e recebe também a atenção de investidores. Para isso, a gente teve que desenvolver a tecnologia por trás. Essa foi a nossa grande transformação. A gente já tinha esse viés assim, de engenharia, de desenvolver produto, mas não de internet. Então, a gente teve que aprender tudo isso. Mas aí, a gente, enfim, montou essa base por trás, né, a partir do método, a solução tecnológica por trás.
é um aplicativo parecido com o Tinder, um aplicativo para lançar desafios, como se fosse uma postagem de desafios para a rede, um aplicativo para fazer os speed dates, para os encontros presenciais e agora digitais também, entre startups e quem. Pessoal, vocês ouvem? Opa! Então, deixa eu ver se eu Professor, acho consigo que a falar. internet dele caiu com os problemas que ele tinha falado no começo. Então, vou tentar entrar em contato aqui e já falo com vocês. Só um minutinho. Pessoal, estou falando aqui com... Bruno, voltou? Ixi, caí e voltei. Que bom, voltou. Ótimo. Então, bom, já estamos aqui nos momentos aí finais. Se você quiser só terminar o que você estava falando e dar um encerramento, fica à vontade. Eu tinha terminado aí, não sei o que vocês perderam. Mas acho que estava só, enfim, dando mais um detalhe aí, acho que está de bom tamanho em relação ao que é o 100. Não sei se ficou claro aí para todo mundo. Alguma dúvida específica sobre a 100, pessoal? Para fazer uma última pergunta? Bom, acho que não temos mais dúvidas, Bruno. Agradecer muito, tá? Foi excelente. Você deu muitas dicas, muitos insights, assim, o pessoal deu para sentir na pele o que é de verdade, né? Empreender, tá? Então, foi excelente, tá? Então, esse vídeo, assim que a gente conseguir editar, a gente vai disponibilizar. Passo, obviamente, para você também. Tá? E se quiser dar um última fala aí com a turma, fica à vontade. Não, ficar à disposição aí. Hoje, para quem depois quiser bater um papo, qualquer coisa, eu sou mais fácil de encontrar no LinkedIn, tá bom? Aí quiser acompanhar também, eu posto sobre esses assuntos, esses temas, e a gente faz sempre convites aí para jovens também se envolver nesse mundo. Eu estava querendo até montar um grupo lá de jovens para avaliar startup e tal, e se envolver, mas são só ideias, né? Então, à medida que foi despertando interesse, um ou outro aqui, né? Que nem eu falo, Atitude Empreendedora. Quem quiser um dia trabalhar com investimento em startup, a gente está sempre procurando. Então, a gente fica com o canal aberto aqui para vocês. Pessoal, estou colocando aqui o contato do LinkedIn dele, tá? Então, tá aqui no chat também. Bruno,
Então, novamente, muito obrigado, excelente, tá? Eu fico devendo aí algo, porque realmente foi muito bom, ajudou muito meus alunos, tá? Então, agradeço muito, e está sempre convidado para qualquer outra coisa aqui com a minha turma. Maravilha. Obrigado aí, professor. Obrigado para todo mundo aí que assistiu. E a gente se mantém em contato, então. Abraço. Tchau, abração. Tchau. Pessoal, só